Se você tiver uma Bíblia aí perto, abra comigo a Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. O evangelista Lucas, capítulo de número 10, o versículo de número 30. Evangelho de Lucas, capítulo 10, o versículo 30, diz assim a palavra de Deus. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram-no, e retiraram dele, deixando meio morto. E se retiraram dele, deixando-o meio morto. Olha só o que diz a palavra de Deus. Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou também de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, preste bem atenção, aplicando-lhe azeite, aplicando-lhe vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo o outro dia, tirou 2 denários, em outras versões vai dizer dinheiro, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, tu pagarei quando voltar. Glória a Deus. Olha só, queridos, o que diz a palavra santa e gloriosa e bendita do Senhor, nosso Deus, nesta tarde. Ao pedir algumas instruções de revelação da palavra de Deus, do Espírito Santo do Senhor, porque palavra, principalmente a Bíblia, quando lemos, a Bíblia é o único livro que você não pode só ler. O livro você tem que ler e estudá-lo. E as revelações, ela vem de 3 modos. O estudo é de 3 modos. Ele é primeiramente herdado. De segundo, ele é de conhecimento. E o terceiro, e esse que eu acho melhor, ele é revelativo. Ele vem através da revelação da palavra de Deus. Então, em algumas horas de oração esta madrugada, eu pedi ao Espírito Santo que nos desse uma palavra para hoje. Principalmente, amados, porque o momento em que nós vivemos, este momento caótico, em que muitas pessoas estão perdendo a sua fé, estão baseando-se em dados de morte, estão baseando-se em dados de uma pandemia avassaladora que tem trazido para muitas pessoas a ruína, até mesmo para muitos países. E nós temos, debaixo desta dinâmica terrível que esta pandemia tem causado, nós temos orado a Deus e pedido uma revelação do Senhor para esta hora final. Nós já pregamos aqui sobre arrebatamento da igreja, já falamos aqui sobre a morte e ressurreição, e hoje eu quero falar sobre a compaixão. E quando falamos de compaixão, nós não queremos só falar de uma palavra desconhecida,
muitos já ouviram falar sobre a compaixão. Muitos já até, essa história do bom samaritano não é uma história nova. Para muitos é uma palavra que nós pregamos nas feiras públicas. Eu já preguei muito esta mensagem na rua, nas cruzadas, até mesmo dentro das igrejas, em grandes congressos, nós já pregamos esta palavra. Para muitos ainda é desconhecida. Mas a parábola do bom samaritano, ela traz um grande efeito espiritual, por ser uma história, por ser um conto de Jesus. Muitos até hoje não sabem de fato se essa história realmente ela aconteceu, mas toda parábola ela traduz algo verdadeiro, uma revelação, uma verdade que precisa ser impregnada para as nossas vidas, uma lição de vida. É por isso que Jesus usava parábolas, usava histórias para transmitir as suas verdades espirituais. Por isso, o que esta palavra ela verdadeiramente traz, a mensagem que ela traduz para nós é uma: como é que está a sua ajuda ao próximo? Quem é o teu próximo? São perguntas que esta história faz. São perguntas que esta mensagem ela nos traduz, ela nos mostra uma revelação, um leque de revelações neste sentido. E dentro deste sentido, aparece uma revelação esta madrugada. Eu orei a Deus. Deus me falou muito sobre o óleo. Eu fui procurar sobre óleo, sobre azeite, e procurei também nesta parábola aqui do bom samaritano, que na verdade muitos acham que isso aconteceu de fato, mas Jesus transmitiu em forma de parábola. Então, não aparece esta palavra que eu vou falar a vós outros, mas a palavra que me veio ao coração nesta madrugada, nesta tarde, que eu estava estudando a palavra, foi compaixão. A compaixão, ela é uma palavra que para muitos parece normal. Muita gente sabe o que é compaixão, muita gente até mesmo sabe, mas não exerce compaixão. E outras que procuram não assimilar isso para o seu cotidiano. Enfim, existem várias pessoas que, se eu fosse perguntar, elas não sabem o que significa compaixão. Então, essa palavra veio ao meu coração e o significado dela, para todos que conhecem, sabem que compaixão é um sentimento de simpatia para com a trajetória ou sofrimento pessoal de alguém. Olha só, em alguém, por exemplo, esse alguém que está acompanhando o desespero de outra pessoa. Então esta pessoa, ou melhor dizendo, transmitindo aqui para simplificar mais. Pastor, eu queria entender o que é melhor a compaixão. Então, ou seja, a compaixão, ela olha só, é como se fosse uma pessoa que tem compaixão, ou seja, ela tem um compromisso com o seu próximo, com aquela pessoa que ela consegue compreender. É uma pessoa que consegue compreender o sofrimento da outra e ela se sente dolorosa por aquilo. E ela deseja que mesmo a pessoa que está passando por aquele momento difícil, ela passe por aquele momento, ela se dê bem depois desse momento doloroso que ela está passando. Então a compaixão é alguém que acompanha, é alguém que está perto de alguém que está sofrendo e ela fica dolorosa por aquilo. Ela fica se doendo, tristonha por aquilo, a ponto de querer ajudar de qualquer jeito. Isso é compaixão. Eu tenho certeza que você que está na sua casa, você já sentiu este sentimento de compaixão. Você já foi complacente com alguém. Já entendeu o sofrimento de alguém. Tem muitas pessoas que passam de largo, que mesmo sabendo que uma pessoa está sofrendo, mas procuram não fazer questão destas pessoas. Eu não estou falando de você dar uma esmola. Isso até é bíblico, né? Dar esmola a alguém que está precisando,
Isso aí sobe diante do Senhor, como diz a palavra. Mas eu estou falando de você assimilar o sofrimento de alguém que está perto de você, a ponto de você se sentir como ela se sente. Aleluia. A ponto de você querer que aquela pessoa se dê bem. Se bem que tem algumas pessoas que quanto mais vê as outras sofrerem, melhor. Quanto mais vê as pessoas sofrerem, melhor. Para elas não tem muita importância ver o sofrimento das outras. Para muitos isso daí é normal. Para muitos não tem a compaixão. Isso daí é normal. Ver sofrimento é como se as pessoas para ela não existissem. Mas eu e você que está me assistindo na sua casa, eu tenho certeza que este sentimento de compaixão que você tem e que eu tenho, ele é uma herança dada por Deus ao ser humano. Todo ser humano, ele sente o desejo de se compadecer com o outro. Mas, em contrapartida, você pode reagir ao sofrimento de uma pessoa de um lado ou de outro lado. Eu pergunto a você, você já teve compaixão de alguém? Alguém que você viu passando uma dificuldade, você viu passando uma humilhação, você já se compadeceu de alguém na sua vida? Como é se compadecer de alguém? Vamos aqui simplificar. Jesus estava na cruz do Calvário, ele estava com 39 chicotadas, jorrando sangue, era para ele ter se desesperado, amaldiçoado os seus algozes. Sabe o que ele falou? Ele, ao invés de as pessoas sentirem compaixão dele, ele sentiu compaixão da alma das pessoas, e ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então esta compaixão, ela é um sentimento de zelo. E a pessoa que tem compaixão, geralmente ela se dói, ela se entristece, ela não quer que o outro que está sofrendo, ele esteja daquela maneira e vai fazer de tudo para ajudá-lo. E aqui está uma palavra que Jesus falou, do bom samaritano. Para você que está chegando agora, nós estamos falando em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30. Nós estamos falando sobre a parábola do bom samaritano. Venha comigo para esta live, venha entender o que Jesus estava querendo falar aqui, quando ele transmitiu esta mensagem em forma de parábola, para que os seus discípulos pudessem entender. Na verdade, aqui, olha, a Bíblia diz que um homem ia descendo, olha só, ele ia descendo de Jerusalém para Jericó. Entenda só o que aconteceu. Jerusalém fica aproximadamente 27 quilômetros de distância de Jericó. Por que a Bíblia diz que aquele homem ia descendo? Entenda bem. Por que aquele homem não ia subindo? Por que aquele homem ia descendo? Quem vai para Jericó de Jerusalém, quem vai para Jerusalém e sai de Jerusalém e vai para Jericó, ele vai descendo. Por quê? Porque dizem aí os historiadores, os estudos mostram que a geografia bíblica, ela nos mostra tanto a distância de 27 quilômetros à cidade. A geografia bíblica diz que este caminho é um caminho de relevo. É um caminho que tem muitas montanhas, muito acidentado, e ele fica ao nível de 1.200 metros abaixo do nível de Jerusalém. Olha só. Então quem vai para Jericó, vai numa ladeira, descendo, subindo montanha, descendo montanha, até encontrar o ponto de Jericó, que fica a 1.200 metros abaixo do nível que está a cidade de Jerusalém. Então a Bíblia diz que esse homem ia descendo na parábola para Jerusalém, para Jericó. E o que acontece? Nesse caminho, acontecia muitos assaltos, salteadores costumavam se esconder no caminho que era acidentado, nas montanhas, porque este caminho ele trazia esconderijos.
era terrível. Existiam cavernas ali que serviam de esconderijos. E este homem ia descendo por um caminho tortuoso. Quando ele foi surpreendido por salteadores que o deixaram. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Acompanhe comigo aqui o que diz a palavra do Senhor, que os homens, no versículo de número 30, não deixaram aquele homem somente batido, mas aqueles salteadores deixaram o homem meio morto. A Nova Tradução vai dizer que não deixaram somente meio morto, mas deixaram aquele homem agonizando, quase para morrer mesmo. Eles bateram tanto nele, roubaram ele, assaltaram ele, que aquele homem ficou meio morto. Em contrapartida, na história, vai dizer que ia descendo pelo mesmo caminho um sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote, ele era a pessoa que trabalhava diretamente no templo em Jerusalém. O sacerdote era responsável pelo sacrifício de adoração a Deus. Então o sacerdote, ele não poderia de forma alguma, alguns aqui que não conhecem, que logo falam assim, o sacerdote agiu errado. Existe, tradicionalmente, pela cultura judaica, eu posso dizer que ele agiu certo. Mas humanamente aquele sacerdote agiu errado. Por quê? Porque ao invés de ele ajudar, ele passou por uma distância, como a Bíblia diz, passou de largo, passou por um outro lado, não quis nem saber, nem tocar naquele homem, porque para ele, aquele homem já estava morto. E a tradição judaica diz que o sacerdote não pode tocar em coisa morta. Se um sacerdote tocar em coisa morta, o que acontece, pastor? Ele era considerado imundo. Ele não podia ser recebido mais no templo e até mesmo na sua parentela. Ele tinha que ficar em quarentena. Enfim, era um processo para ele se purificar porque ele tinha tocado em coisa morta. Enfim, aquele homem passou de largo. Veio depois um levita. Quem era o levita? O levita, ele era um auxiliar. Ele auxiliava, olha só, auxiliava o sacerdote no sacrifício, no templo. E por ele ser auxiliar do sacerdote, aqui alguns historiadores bíblicos dizem que talvez, porventura, olha só, traduzindo aqui a parábola, aquele levita, ele vinha do mesmo culto de adoração que o sacerdote vinha. Porque o levita era o primeiro que chegava no culto e o primeiro e o último que saía. Por isto, algumas pessoas aqui podem dizer que o sacerdote saiu na frente do culto para chegar na sua casa e depois saiu também do templo o levita. Olha só que história, né? Pois bem, o levita podia ter dito assim, podia ter ajudado. Mas no seu coração, ele deve ter pensado, isso aqui é uma parábola, mas eu posso aqui conjecturar dentro desta parábola. O levita pode ter dito assim, já que o sacerdote, que é um grande homem conhecedor da lei, que é um homem que ministra na casa de Deus, ele não tocou no corpo, é porque ele sabe o que está fazendo. Então eu também não devo tocar no corpo, porque vai que eu toque e seja repreendido, porque o sacerdote passou na frente, aleluia, e disse, e não tocou no corpo, e vai que eu toque no corpo, e ele disse, olha, tu viste que eu não toquei, e por que tu tocaste? Enfim, o levita também passou de largo. Vejam bem como o cargo de alguém influencia nesta hora. O levita, ele não tocou no morto, porque viu que o sacerdote não tocou, que tinha até mesmo um grau a mais que ele dentro do templo, um sacerdote, né? Era da mesma parentela, mas um sacerdote. Enfim, o que nós podemos ver aqui? Já abrindo um parêntese para falar algo aqui para os irmãos.
Às vezes nós nos preocupamos mais com o que a pessoa representa dentro da casa de Deus. Eu vou aqui sair das 4 linhas agora. Dentro de um trabalho eclesiástico, dentro de um trabalho secular, às vezes nós nos baseamos mais por aquilo que a outra pessoa representa e não olhamos para dentro do nosso coração. É aí que as pessoas elas devem analisar o seguinte: o meu sentimento, ele é igual ao outro ser humano? Ou ele tem que ser igual ao outro? Ou pode ser diferente? Existem muitas pessoas que deixam de exercer a misericórdia e a compaixão porque estão se espelhando na outra pessoa que não faz, né? Uma pessoa que tem um grau a mais que ela de estudo, uma pessoa que é mais alta que ela na sociedade, ela pode até dizer, fulano de tal não faz, e por que que eu tenho que fazer e exercer a compaixão? Pois bem, o nosso sentimento, aleluia, ele não está e não pode ser de forma alguma igual ao sentimento das outras pessoas. Você que está me assistindo, que está do lado de alguém aí, você conhece essa pessoa de vista. Mas o sentimento que ela tem, a intimidade que ela tem com Deus é diferente. Então logo o meu sentimento, o que vem de dentro para fora, ele traduz algo diferente de um ser humano para o outro. O levita agiu igual ao sacerdote porque quis comparar-se a ele. Eu não estou falando aqui que você tem que ser diferente e ser diferente ao ponto de você agir com a sua própria cabeça, não é isso. Às vezes nós temos que olhar para o que o nosso coração, para que Deus coloca dentro do nosso coração, que é isto que é a coisa certa a ser feito. E às vezes nós traímos a nossa própria consciência, a própria palavra e a Deus também. Por quê? Porque simplesmente a gente abandona esse sentimento que Deus coloca de exercer a fé, de exercer a compaixão pelas pessoas, a misericórdia por aqueles que estão precisando de ajuda. Por quê? Porque quem está perto de você, quem é da tua parentela, quem é da mesma igreja que você, não faz. E nesta pandemia, muitas pessoas podem até dizer assim, pastor, o senhor está errado, mas este é o meu pensamento. Deus está dando uma chacoalhada nesta hora final, na igreja desta hora final. Deus está chacoalhando a igreja. Aleluia. Xaramandagá. Deus está dando uma chacoalhada, porque nesta pandemia que nós estamos vendo quem de fato exerce cristianismo verdadeiro que Deus mandou exercer na terra, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí você pode perguntar, quem é o meu próximo, pastor? Quem é o meu próximo? Aquela pessoa que está perto de você, aquela pessoa que está bem perto, que você sente de ajudá-la e muitas vezes você não tem condição de ajudá-la, mas de alguma forma Deus está colocando no teu coração para fazer o bem a ela. Tem muitas pessoas que já morreram porque outras deixaram de exercer a compaixão. Aleluia. Pessoas que poderiam hoje estar vivas, mas outras pessoas deixaram a compaixão de lado por alguma guerra política, alguma guerra de partidarismo, alguma guerra financeira ou algo parecido, não sei. Eu só sei de uma coisa: o que Deus coloca no meu coração, no teu coração para fazer, faça, exerça aquilo que Deus está colocando dentro do teu coração, porque é isso que vai fazer de você um homem e uma mulher de Deus. Não é ser religioso, porque aqui está 2 homens religiosos, 2 homens que deixaram de ajudar alguém por causa da religiosidade. Estamos falando aqui de um ser humano. E tem muitas pessoas que estão me assistindo agora, podem até dizer comigo, pastor, esta religiosidade, ela atrapalha? Muitas vezes atrapalha. Eu não estou falando aqui da religare, não estou falando aqui da religião,
Porque a religião é boa. Para nós, principalmente que somos cristãos, o que é igreja? Igreja, a palavra igreja, do original é eclésia. Eclésia é tirados para fora. E se nós fôssemos hoje trazer os sacerdotes e o levita para cá, para contemplarmos essa cena na nossa frente, você ia poder estar dizendo, eles realmente nunca souberam o que é ser tirado para fora. Porque ser tirado para fora é você olhar, enxergar, visualizar o que o ser humano ao teu redor está passando. Não é dentro dos templos que nós exercemos a nossa fé. É quando nós saímos dos templos. É quando nós saímos das quatro paredes que nós conseguimos enxergar o ser humano, a necessidade das pessoas, e nós conseguimos exercer a nossa fé que está dentro de nós para nós alcançarmos os milagres que Deus coloca na nossa vida. E aqueles homens não conseguiram ajudar, ou poderiam ajudar, mas de alguma forma não quiseram ajudar. Por causa de quê, pastor? Por causa do tradicionalismo, por causa da religiosidade. Ei, Jesus quebrou muitas vezes o tradicionalismo. Pastor, me mostra um dia que Jesus quebrou. Te mostro agora. A Bíblia diz, olha só. A Bíblia diz, em João capítulo 11, eu preguei isto aqui na live passada, que Jesus chegou no quarto dia. Ele poderia ter chegado no terceiro dia para curar Lázaro. Porque a cultura judaica, ela diz que o corpo, o espírito e a alma só saem do corpo depois do terceiro dia. Então por que Jesus chegou no quarto? Para quebrar o tradicionalismo. Porque até o terceiro dia ainda tinha esperança para Lázaro. É por isso que Marta disse assim, olha Senhor, se tu tivesse chegado antes, meu irmão estaria vivo. Porque ela estava acreditando em quê? Na religiosidade. Sai da religiosidade e entra na palavra de Deus, aonde Deus vai te dar esperança de vitória, aonde Deus vai te fazer um homem, uma mulher que tem compaixão. Compaixão não é só dar cesta básica para as pessoas. Compaixão não é você ir no morro. Compaixão você não é na periferia e dar uma cesta básica. Eu faço isso, mas eu faço isso não como um sentido de compaixão. A gente faz isso porque algo dentro de nós pede para nós fazermos. A gente faz isso porque é nossa obrigação de fazer. A gente faz isso porque é o amor que a gente sente. Isso não me traz lucro, isso não me traz mídia, isso não me traz fama. O que eu quero é exercer a compaixão que existe dentro do meu coração. Talvez você hoje, já chegamos a 13 de junho de 2020, aleluia, você já tenha passado por um momento que você agiu como esse sacerdote que passou de largo. Talvez foi até um parente seu que te pediu ajuda e você disse, não, eu não posso te ajudar porque eu não posso descer. E algumas pessoas falam isso. Por quê? Porque a sua consciência está incriminando, sendo criminosa por não ajudar o seu próximo. Olha só o que a Bíblia diz aqui. A Bíblia vai dizer aqui mais adiante. Ocasionalmente, ia passando por ali também um samaritano. Quem era o samaritano? Você se lembra de João capítulo 4? Que a mulher samaritana estava à beira do poço, chamado Poço de Jacó. Jesus chega, começa a falar com ela e ela diz assim, como tu sendo judeu, me pede de beber sendo eu uma mulher samaritana? Por quê? Porque os samaritanos eram considerados um povo mestiço. Esse sacerdote que passou de largo aqui, e o levita, eles não tinham o mínimo respeito a um samaritano. Eles não tinham mínima condição de respeito com o samaritano. Eles, sabe qual era a oração do judeu? Eu vou dizer aqui, a oração do judeu, sabe como eles oravam? Eles diziam, Senhor, nunca deixa esse povo mestiço chegar a uma futura geração.
Só que Deus, em sua infinita graça, Ele usa as coisas que não são, aleluia, para confundir aquelas que são. Olha só, essa parábola, ela traduz para nós aqui uma história de uma viagem, uma caminhada de Jerusalém descendo para Jericó. No percurso da caminhada, o homem foi assaltado, foi batido, foi ferido, deixaram-no quase morto. E quem era o samaritano? O samaritano, sendo mestiço, era considerado um Zé Ninguém da história, não tinha um respeito com os judeus, sendo ele samaritano. Os samaritanos, eles adoravam, você já viu como aquela, em João 4, que aquela mulher perguntou: Jesus, onde devemos adorar? No monte ou em Jerusalém? Porque em Jerusalém tinha o templo, mas os samaritanos, eles fizeram um templo para eles no monte. Então, ela perguntou: onde devemos adorar? No monte ou em Jerusalém? Jesus quebra o tradicionalismo sempre, porque ele sabia que se ele dissesse para aquela mulher: olha, o certo é adorar em Jerusalém, ela vai dizer para ele assim: mais um religioso, mais um homem que não tem compaixão. Jesus disse assim: nem em Jerusalém, nem no monte, mas chegará a hora, aleluia, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus fez isso. Por isso ele poderia aqui falar com o povo dele em uma tonalidade de um religioso, falando para eles a respeito da ajuda de um judeu para com um homem ferido. Mas logo ele falou, eu penso que quando Jesus começou a falar essa palavra, os discípulos começaram a se debater, a cochichar um com o outro, a dizer: como é que ele está falando de um samaritano? Uma pessoa tão insignificante, de classe baixa, que nós não consideramos aqui. Começaram a murmurar, mas Jesus foi falando e disse: o samaritano, vendo a situação daquele homem, olha só aqui o que diz a palavra, o samaritano, vendo a situação daquele homem, aproximou-se dele. Olha só, ele ia em viagem, ele chegou ao pé dele, olha só, e vendo, moveu-se. Olha só o que é compaixão aqui, queridos. Moveu-se de íntima compaixão. Meu Deus do céu. Olha só o que diz a palavra aqui. Ele moveu-se de íntima compaixão. Quando a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão, ele sentiu o desejo, a dor das feridas. Ele sentiu a necessidade de ajudar aquele homem. E o que me chama a atenção é que ele, primeiramente, olha o que ele fez aqui. Deixa eu ler para vocês, para a gente não se perder aqui, olha. Olha só, para vocês verem bem. Primeiro, ele aproximou-se dele. Segundo, ele atou-lhe as feridas, aplicando-lhe duas coisas. Diga comigo aí, olha. Diga comigo aí, chama alguém para assistir a live. Diga comigo assim, olha, azeite. Diga comigo aí, olha, vinho, azeite e vinho. Primeira coisa, ele atou-lhe as feridas e logo em seguida passou-lhe azeite e passou também vinho. Por que ele passou azeite? Para que servia o azeite, pastor? O azeite não servia só para iluminar a casa. Esse era um tipo de azeite, um azeite refinado, que também servia para alumiar o candeeiro. Azeite servia para expelir tumores. Azeite servia para formosear o rosto. E o azeite servia até para colocar na comida, como hoje acontece. Mas este azeite aqui, este azeite que era do samaritano, ele servia para curar feridas. Feridas que estavam expostas. Feridas que estavam abertas. Choramandagassuri andahai. Olha para mim aqui. Olha o que Deus está me dizendo aqui. No percurso dessa estrada, observe que eu vou mudar agora o sentido da palavra, porque Deus quer falar com alguém aqui nesta live. Olha só.
no percurso da estrada da vida, eu não sei em que parte você está da caminhada dessa estrada. Você foi ferido na caminhada. Assaltaram teus sonhos. Bateram nas tuas promessas e nos teus projetos. Você ficou ferido na caminhada a ponto de você ficar quase morto. E as pessoas que te colocaram nessa situação te deixaram quase morto. Em outras palavras, eu vou dizer o seguinte: te bateram tanto nesta caminhada que as pessoas que passaram por você disseram: não tem mais jeito, já está morto, acabou para ele, não tem mais condição de sobrevivência, ele está quase morto. É assim que as pessoas te olham hoje. Você está nesta situação. Tem alguém que está me assistindo aqui e está no percurso desta grande caminhada da vida, e você foi posto para morrer nesta caminhada. As pessoas que não entenderam o teu sonho te bateram tanto. Eu estou falando isso não de um baque material, mas de um baque de palavras que te deixaram quase morto. Acabou teu sonho. Nesta pandemia, muita gente está assim, na estrada, quase morto, a ponto de perder tudo. Bateram nos teus sonhos, bateram nos teus projetos. Mas eu quero profetizar nesta live, no nome que é sobre todo nome, que Jesus hoje traz azeite para sarar as tuas feridas, para sarar as feridas que ficaram abertas no percurso desta caminhada. As feridas que para muitos não tinha jeito de cicatrizar. Eu estou trazendo aqui, através da mensagem de Deus, bálsamo para tuas feridas. Tuas feridas não vão ficar abertas nessa caminhada. Deus vai usar alguém para sarar as tuas feridas. Deus vai usar alguém para te acompanhar nesta caminhada, para te ajuntar na beira do caminho, porque muitos pensavam que você já tinha desistido, já tinha parado, mas Deus vai usar alguém. Xarabai, choregandagassúria. O diabo te colocou para morrer. O diabo te colocou para arrebentar, colocou para dizer assim: não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para ela, mas Deus vai usar alguém com compaixão para ir na tua casa, te ajuntar. Oh, aleluia! Para sarar as tuas feridas, para te colocar em cima. Ei, escute só. Ora, manda lá. Tem muita coisa de Deus aqui para nós. Muita coisa de Deus aqui para nós. Então, para que servia, pastor? Para que servia o azeite? Para curar feridas. E eu quero profetizar que essas feridas que foram abertas pelas pessoas que te deixaram quase morto, que quiseram acabar com os teus sonhos, o que vai acontecer, pastor? Um dia elas vão te ver de pé e vão perguntar o que foi que aconteceu. Você estava quase morto, quase acabado. Você vai dizer assim: só que chegou alguém que eu não esperava, alguém que não estava na história, alguém que não estava programado, alguém que surgiu do nada. Ele sarou as minhas feridas. Oh, glória! Eu quero dizer para você que está me assistindo, Jesus está entrando na tua casa agora. No meio desta pandemia, você não foi largado para morrer, não. Jesus está indo aí contigo agora. Ele está olhando esta ferida que te deixou quase morto. Esse casamento que muita gente dizia: já acabou esse casamento, já acabou o ministério dele, acabou o ministério dela. Não tem mais jeito. Só que dentro de alguém Deus está despertando a compaixão. Dentro de alguém Deus está usando alguém que vai ao teu encontro, e esse alguém não vai te deixar morrer. Meu irmão, você não nasceu para ficar caído à beira do caminho.
Jesus vai à beira desse caminho e vai te ajuntar. Se sacerdote não quiser te ajudar, não te preocupa. Se levita passar de largo, não te preocupa. Jesus vai ao teu encontro. Jesus sabe quantas feridas foram abertas por aqueles que quiseram destruir teu sonho. Jesus sabe o momento certo de agir. Ele sabe que você, no percurso dessa caminhada, foi ferido, foi batido, te jogaram no chão. Oh, alai, tchoi, kalamahai. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus aqui para profetizar alguém aqui. Tem uma irmã que está me assistindo aqui. O nome dela é Adriana. Deus está me dizendo: Adriana, ouça a voz do Espírito do Senhor falar contigo. Tu não mais ficarás jogada nessa estrada que te colocaram. Essa estrada de horror, essa estrada de dor, essa estrada de miséria. Jesus está enviando um anjo para te ajuntar e curar tuas feridas. Tu vais dar testemunho no meio desta pandemia de que Deus falou contigo e te disse: tu não estás sozinha nesta caminhada. Deus está dizendo: eu estou contigo, irmã Adriana, estou contigo para sarar as feridas que ficaram desta caminhada. Eita glória! Segura aí que tem mais. Segura aí. Ele colocou azeite nas feridas. Olha só. O que me chama a atenção é que, primeiramente, ele atou as feridas, ou seja, amarrou as feridas. Por que ele amarrou as feridas? Porque estava jorrando sangue. Aquele homem estava perdendo sangue. E o homem sabia que, mesmo se ele colocasse azeite antes, o sangue não ia estancar. Então, quem ajudou? O samaritano que ajudou aquele homem, que a Bíblia não diz quem é. São 5 pessoas nessa história, você vai entender. O samaritano, o sacerdote, o levita, o homem que foi batido e aquele que está na estalagem, esperando. Escute só. Mas olha o que eu tenho para você aqui. Quem ajuntou o homem, o samaritano, quando ajuntou, viu que o sangue estava jorrando. E por isso ele amarrou as feridas primeiro. Olha só, ei, escute só. Escute o que Deus vai fazer contigo. Quem bateu naquele homem, quem assaltou aquele homem, ele disse: vamos fazer um ferimento profundo para o sangue jorrar. Porque quem abriu a ferida disse: ele vai morrer porque o sangue, eita Deus, o sangue vai sair todo pelas feridas. Mas chegou o samaritano. Eita, lamandagai, arai, chorecai, aramandai. Chegou o samaritano e o sangue estava jorrando, perdendo líquido. E quando ele estava amarrando as feridas daquele homem, ele deve ter dito assim: o homem estava desacordado, o homem não entendia nada do que estava acontecendo, e o samaritano amarrando. O homem desacordado e o samaritano amarrando. Quem está desacordado não está vendo nada. Quem está desacordado está em coma. Quem está desacordado não está vendo nada. Mas o samaritano continua amarrando. Escute só essa revelação. O homem desacordado e o samaritano amarrando as feridas. O homem sem ver nada e o samaritano amarrando as feridas. Ei! O que o samaritano estava dizendo era isso: calma, você não está vendo nada, você não está entendendo nada, mas se depender de mim, por esta ferida você não vai morrer. Por esta ferida você não vai morrer. Se depender de mim, o sangue vai ser estancado. Se depender de mim, você não vai morrer aqui. Eu vou te levantar, eu vou atar as tuas feridas e esse sangue vai estancar. Louvado seja Deus. Você está entendendo o mistério de Deus? Às vezes, você foi tão ferido na caminhada que às vezes você sente as tuas forças acabar. O teu sangue espiritual está esvaindo. Mas tem vezes que você não vê, você não consegue ver, né, irmã Vanusa? Não é, irmão Gedson? Não é, irmã Sandra? Às vezes a gente não consegue ver. Fomos tão feridos, mas tão batidos,
O sangue está jorrando, está indo tudo para baixo. Mas a gente vê o agir de Deus, a gente sente. Oh, Rebandai. Deus agindo, dizendo: tu não vai morrer. Você não está vendo, mas Deus está curando hoje a tua casa. Você não está vendo hoje, mas Deus está sarando um casamento que o diabo já tinha dito, acabou no casamento. Você não está vendo, mas hoje Deus está trazendo de volta os teus sonhos. Você não está vendo, mas Deus está atando esta ferida que o diabo abriu e que muitos dizem não tem mais jeito, mas Jesus está atando as feridas, dizendo: se depender de mim, pode ficar tranquilo, você não vai morrer, porque quem sonha, quem tem projeto de Deus, Ele mesmo, se estiver à beira da morte, Ele vai lá e restaura, porque Deus é grande e poderoso. Eita glória! Alabai, Sharamahai. Essa palavra é para você, meu irmão, que foi tão ferido nesta caminhada, que está se sentindo sozinho. Às vezes a gente procura no A, procura no B, procura sacerdote, procura levita, mas Deus usa as pessoas que a gente menos espera. Deus usa para curar as nossas feridas. Deus usa para curar as nossas feridas. Aquela estrada era uma estrada até tortuosa. Ninguém via aquele homem. É assim que você se sente nessa estrada da vida. Ninguém te olha, ninguém te vê. Todo mundo te deixou aí para morrer. Ninguém te conhece mais. Todo mundo te tem como uma pessoa ruim, como uma pessoa mesquinha, como uma pessoa que merece a morte. Só que ninguém sabe que se todos te abandonarem, Deus vai levantar aqueles que não são, para te ajudar a te levantar de novo, para te ajudar a te fortalecer de novo. Deus está sarando a tua ferida nesta noite. Deus está curando feridas aqui, feridas que estavam abertas. A Bíblia diz no Salmo 57, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim, tudo, não é nada, não é pequeno não, tudo executa, tudo. É isso que eu tenho para você nesta noite. Olha só, Ele colocou o azeite para quê, pastor? Agora deu uma revelação. Será que eu falo agora? Será que eu falo agora ou eu falo só na outra live? Meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Estou sentindo graça de Deus aqui. Daqui a pouco, deixa o teu pedido de oração aí, querido. Daqui a pouco, nós vamos orar por todos os irmãos aqui. Daqui a pouco, você que vai pedindo oração aí, vai deixando teu comentário. Daqui a pouquinho a gente vai orar por vocês. Olha só que eu vou falar para você uma revelação aqui. Você sabia? Olha só o que eu disse aqui. Ele passou duas coisas. O que foi que ele passou? Deixa eu ver se você já entendeu aí. O que foi que ele passou aí? Passou duas coisas, não foi? Ele passou azeite e o que mais? Nas feridas, o que foi que ele passou mais? Ele passou azeite, primeiro, ele atou as feridas, depois passou azeite. Azeite para cicatrizar a ferida. E depois, o que ele passou na ferida? Deixa eu ver se você já entendeu, você já pegou o mistério de Deus aí. Já pegou o mistério? Então, para que servia? Por que ele só não passou azeite? Por que ele teve que passar o segundo elemento? Por quê? Tem uma revelação de Deus aí. O azeite servia para curar as feridas. E ele passou uma segunda coisa. O que é, pastor? Ele passou vinho. Pastor, para que serve o vinho? Muita gente pode dizer, o vinho é para beber. Muita gente diz assim, o vinho é para se alegrar. Mas o vinho, para muita gente que não sabe, e hoje, ainda hoje serve, vinho serve, olha só, meu Deus, o vinho, ele é um analgésico natural, ele serve para aliviar a dor das feridas. Eita, glória a Deus! Você entendeu por que Deus está fazendo isso contigo?
Você entendeu porque Deus está agindo na tua vida dessa forma? Então o que aquele homem fez? Ele atou as feridas. O que ele fez depois, pastor? Ele passou azeite para cicatrizar as feridas. E depois o que ele fez? Ele passou nos tumores, nos baques que estavam a ferida que estava lá, os baques, os tumores. Ele passou vinho. Para que serve o vinho, pastor? Para retirar a dor, para amenizar a dor. Serve como analgésico para amenizar a dor. Aleluia, aleluia. Aleluia. É isso que Deus fez conosco. É isso que Jesus fez conosco na nossa caminhada de fé. Eu e você não era para estar aqui. Eu e você já era para ter desaparecido há muito tempo, se dependesse de algumas pessoas que não te gostam, que não te compreendem, que falam mal de você, que não te entendem, que te tratam mal, que não vão com a tua cara. Já era para você ter morrido, mas você está aí me assistindo. Já foi batido. Só que às vezes você não encontra, olha só, ele não tinha vinho naquela estrada, não tinha azeite naquela estrada. Mas olha só o que eu vou dizer para você aqui. Você às vezes se sente assim na tua caminhada. Não tem ninguém que possa passar vinho nos teus tumores. Às vezes quando você está sentindo dores terríveis, dor na alma, dor da incompreensão das pessoas, a dor da perda, a dor da angústia, a dor do afastamento. Pessoas só sabem trazer fel. Ninguém quer trazer vinho. Mas o vinho, aleluia, assim como aquele homem passou vinho como analgésico para amenizar a dor daquele homem, foi isso que Deus fez conosco. Nós estávamos batidos na caminhada. Nós estávamos feridos na caminhada. Aí Jesus disse assim: eu vou te ajuntar. Eu não só vou sarar tuas feridas, eu vou trazer vinho. Eu vou trazer analgésico espiritual. Eu vou retirar a dor dos teus tumores espirituais. Aleluia. Eu vou tirar a dor que o homem não consegue tirar, que o médico não consegue tirar, que o advogado não tira, que as pessoas que te acusam não sabem tirar, que até mesmo aqueles que estão perto de nós não conseguem. Hoje, Jesus trouxe vinho para colocar nas tuas dores. Onde é que está doendo? Oh, alabai, shuremandai. Onde é que está doendo, meu irmão? Onde é que está doendo, minha irmã? Tem muitas pessoas que estão em luto, enlutadas, estão me assistindo, perderam seus entes queridos. Hoje Jesus trouxe um vinho de alegria. Hoje Jesus trouxe um vinho de felicidade, de conforto, um analgésico espiritual para passar em cima desta dor que homem não consegue remover. Oh Deus, é isso que Ele faz. Olha só, esse vinho, ele simboliza a presença de Deus. O azeite e o vinho simbolizam o agir da presença de Deus na nossa vida. É isso que ele faz. Primeiramente, ele estanca a mortandade. Depois, ele cicatriza. Ele joga remédio por cima. E depois, ele diz, coloca vinho na ferida e diz: calma, eu sou contigo nesta caminhada. Tu não vais morrer, a dor vai passar. Eu vou remover esta dor do teu coração. Eu vou remover esta dor da tua casa. Eu vou remover esta dor da tua alma. É isso que Ele vai fazer contigo. É por isto que Ele te deixou viver. Já era para você, para muitos ter morrido. Mas Jesus colocou óleo nas tuas feridas. Ele colocou vinho, aleluia, nesta dor que ninguém conseguiu remover. Depois dele fazer isso, o que é que ele fez, pastor?
ele simplesmente ele carregou o homem. Eu não sei se aquele homem pesava mais do que ele, mas depois dele fazer todo o processo, ele carregou nos ombros aquele homem e colocou em seu animal. Olha só, escute o que eu vou dizer para você agora. Aquele animal carregava aquele homem de um lado para o outro. Agora, Jesus pegou o homem e colocou em seu animal. O que significa, pastor? Significa que Deus, olha só, aleluia, Deus vai te tirar desta situação em que você está. Ele vai te levar, aleluia, vai te tirar do chão, colocar em algo que tem valor. Aquele homem, aquele jumento, aquele animal tinha muito valor. Era um dos animais que tinha mais valor na época. E Deus vai te transportar, porque você merece. Você vai ser tirado desta situação. Deus vai te trazer de volta. Aquele animal simboliza a esperança que estava voltando para aquele homem. Levou para a estalagem. Aleluia. Levou para a estalagem, cuidou dele, olha só. E disse ao recepcionista, disse, olha, o que esse homem gastar mais, eu vou pagar quando eu voltar. Muitos dizem aqui que aquela estalagem, aquela hospedagem, é a igreja. Jesus é o símbolo do samaritano, é o símbolo do próprio Jesus, que estava exercendo o próprio cristianismo nesta oportunidade. Isso daí é uma revelação, uma exegese que muitas pessoas fazem da palavra. Só que esta palavra que eu te trago hoje aqui, eu não quero falar aqui da estalagem, da hospedagem, não. Eu não quero falar o que aconteceu depois. Eu não quero dizer aqui que o homem deixou 2 denários. 2 denários, por que denário? Porque o denário vem de 10. Denário significa dinheiro. Denário é uma palavra latina que quer dizer dinheiro, entendeu? Denário vem de 10. 10 avos de cobre. Isso foi o que o homem deixou na estalagem. Isso daí dava para muitos dias de hospedagem naquele lugar. Agora escuta o que eu vou dizer para você aqui agora. A compaixão, lembra da compaixão que nós falamos no começo? Que muitas pessoas não têm. Quantas pessoas nesta caminhada da vida, desta pandemia, estão precisando de um milagre? Porque não tem ninguém que possa ajudá-las, não tem ninguém que leve uma água para ela beber, uma cesta básica, alguma coisa que possa ajudá-la a sair desta situação difícil, amenizar suas dores, amenizar seus problemas. Quantas pessoas? Eu ia pregar hoje sobre outro tema, orando de madrugada, eu disse, Senhor, hoje 5 horas da manhã, eu disse, Deus, me dá uma palavra, Senhor, eu quero uma palavra. E Deus não me dava, e quando foi agora à tarde, Deus me disse, compaixão. É o que falta em muitas pessoas, dentro das igrejas. Eu estou falando para o nosso povo. Tem muita gente dentro das nossas igrejas que não tem compaixão. Quando vê alguém morrendo na caminhada, passa de largo, não visualiza, faz que não vê, faz vista grossa. Mas Deus hoje está nos chamando à compaixão, está nos chamando ao exercício da nossa fé em Cristo Jesus. O que Jesus queria dizer? Jesus não queria falar de religião. Jesus queria perguntar aos discípulos, quem é o teu próximo? O teu próximo é aquele que você não vê com os olhos, é aquele que você não fala com a boca, é aquele que muitas vezes tem muita gente que ajuda a pessoa porque conhece, porque é conhecido, porque é parente. Eu vou ajudar o irmão porque ele é meu parente. Jesus não quer isso. Jesus não quer que você veja com os olhos e nem fale com a boca. Jesus quer que você fale e veja com o teu coração. É isso que Deus quer de nós. Eu quero orar por pessoas nesta hora que querem ser pessoas agora que vão assumir o ministério da compaixão.
que vão assumir o ministério da compaixão, que vão assumir este ministério. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por pessoas que estão me assistindo nesse momento e querem fazer um concerto também com Deus. Eu quero que você ore comigo. Ore comigo agora. Você que está na sua casa, que entendeu a mensagem de Deus, eu quero que você ore comigo. Você que está passando uma situação difícil nesta caminhada da vida. Ninguém te estendeu a mão. Político não te estendeu a mão. Pessoas influentes da sociedade não te estendem a mão. Mas vai chegando aí na tua casa agora o bom samaritano. Aquele que não trouxe fortuna. Aquele que não trouxe uma palavra de derrota. Mas o que é que ele trouxe? Ele trouxe azeite e trouxe vinho. É isso que a igreja desta hora final tem que ter. Nesta caminhada desta pandemia, você tem que ter duas coisas. Tem que ter azeite para curar a ferida de quem estiver pela tua frente. Tem que ter vinho. Aleluia. Tem que ter vinho, pastor. Qual é o simbolismo do vinho? Para retirar a dor das pessoas. Esta mídia, eu vou falar de novo aqui, que está aqui no Brasil, esta mídia mentirosa, esta mídia maligna, que vive tentando colocar medo, que vive da dor das pessoas para publicar anúncio nos seus telejornais. Não fala de cura, não fala de milagre, não fala de coisas boas. E tem muita gente que está escondida em casa. Fica em casa, mas estão lá falando, colocando medo nas pessoas. E eu vim aqui combater esta mídia mentirosa, esta mídia que é como se fosse um levita que passou de largo, como se fosse um sacerdote que, vendo os pobres necessitados, só fala de morte, só fala de dor. Eu vim aqui falar de vida. Eu vim aqui dizer que Deus vai levantar nesta geração um povo aqui na terra que tem azeite, que tem vinho, que tem ataduras espirituais para sarar as feridas. Eu quero ver se você está me assistindo aí, meu amigo, e você faz parte deste exército. Você que é pastor, reúna a tua igreja, reúna a tua congregação e fala disso lá, fala de compaixão. Não está na hora de um degladiar os outros, degladiar, ir contra os outros, contra pensamento. Não está mais nesta hora de falar dos outros, de viver falando de política. Ah, fulano de tal caiu, você viu quem caiu, você viu quem isso. Não, vamos falar de quem Deus levantou. Vamos falar de quem está caído, mas vamos falar de quem nós vamos ajudar a levantar a partir de hoje. A partir de agora, não vamos ver ninguém caído na estrada, não vamos pisar em cima dele não. Não pise em cima dele não, amigo. Não pise, meu irmão, em cima dela não. Se você vê alguém caído, quem vê alguém caído e não faz nada, é porque nunca teve azeite para curar a ferida de ninguém. Nunca teve vinho para retirar a dor de ninguém. Só leva a amargura na caminhada. Só leva fel, só leva religiosidade. Mas Deus vai levantar aqui em Santarém, no Brasil e no mundo, uma igreja que tem autoridade, tem comunhão, tem azeite para curar a ferida, tem vinho para dar alegria, retirar a dor, tem ataduras espirituais para estancar a morte das pessoas e tem hospedagem para hospedar os feridos. Depois desta pandemia, você vai se sentir como um verdadeiro samaritano de Deus. Eu quero orar por você agora. Eu estou encerrando esta live. Não estou sendo muito longo na minha fala, mas já está passando aqui do horário que eu prometi para encerrar. Mas eu quero orar por você. Se tem alguém que precisa aceitar a Jesus como seu Salvador, eu quero orar por você agora. Orar pela sua vida. Ore comigo agora. Vamos juntos orar. Vamos crer que Deus vai fazer milagres esta noite. Você que está perto de uma pessoa que está em casa agora, peça para ela vir para perto de você aí, olha. E vamos falar junto com Deus. Vamos falar de Deus.
Vamos orar? Coloque a sua fé em ação aí, vamos orar junto. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, vamos orar. Tem alguém que deseja entregar sua vida para Jesus aqui? Se tem alguém que deseja entregar a vida para Jesus, eu quero orar por você agora, pela sua casa, pela sua vida, pelas suas finanças, pelo seu coração, pelo seu ministério, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui juntamente com nossos irmãos, em oração, nesta live, crendo no milagre do Senhor. Senhor, esta live é uma live simples. Eu não tenho um cenário para fazer esta live. Eu não tenho um lugar específico para fazer esta live. Mas eu estou aqui sendo honesto, Senhor. Eu estou aqui sendo positivo, eu estou aqui sendo verdadeiro com meus irmãos. Que eu não vim aqui, meu Deus, para agradar ninguém. Eu vim aqui para entregar aquilo que o Senhor falou, que o Senhor mandou entregar. E é por isso que eu vim aqui, Senhor, orar pelos meus irmãos, te apresentar cada um deles, aqueles que estão voltando para a tua casa, reconcilia contigo, aqueles que estão te aceitando, recebe agora cada um, recebe, cura suas feridas, passa o azeite, passa o bálsamo, Senhor, que eu não posso passar, passa, Senhor, passa nessas feridas. Jesus, Tu és o remédio, Tu és o remédio para curar feridas. Sara este casamento que está ferido, sara este irmão, esta irmã, esta pessoa que está agora me assistindo, que está em isolamento social, que contraiu a Covid-19 e que todo mundo se afastou dele, meu Deus. Sara, cura, Senhor, cura esta ferida, cura esta doença, repreende este mal. E assim, meu Deus, eu oro por aqueles que te pedem oração agora. Muitas pessoas, Senhor, pedindo oração. Os meus irmãos que nos acompanharam até agora pedindo oração. Pessoas, levanta samaritanos nesta hora final. Pessoas que têm compaixão. Pessoas que têm desejo de ajudar. Desejo de levantar os outros e não pisar em cima das feridas. Tem óleo, tem azeite, tem vinho de alegria para ofertar na tua obra. Senhor, levanta homens e mulheres de coragem no meio desta pandemia, no meio desta geração, e que o Senhor possa levantar os teus filhos nesta hora final. Senhor, abençoa todos que aqui ficaram comigo. Eu profetizo a vitória desta casa, eu profetizo a cura, todas as doenças, doença na cabeça, doença nos olhos, doença no coração, doença no pulmão, no sangue, nas veias, na pele. Sai agora, solta esta pessoa agora, doença, solta esta pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Receba o teu milagre, para a honra e para a glória do nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Querido, nós estamos encerrando esta live e desejo do fundo do meu coração que Jesus te abençoe, que Jesus possa fazer morada na tua casa, em meio a esta luta, em meio a todos esses compromissos que você tem, que Jesus te encontre, que Jesus te ache, que você ache as pessoas no meio do caminho, tá bom, queridos? Olha, eu quero mandar um alô especial, daqui a pouco a gente vai ver todas as mensagens, mandar um alô especial para o meu pai, pastor Misael Cavalcante, e a minha mãe, irmã Ana, que estão